psiquiatra. Uma salva de palmas, por favor. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ver esse auditório completamente lotado aqui. Muito legal ver o interesse de vocês, a iniciativa da associação, né, e ver que Passos está buscando um pouco de conhecimento, né, acerca do autismo. Eu acho extremamente legal isso e importante para a gente, para a saúde das nossas crianças, né? Antes de tudo, eu gostaria da gente... Ixi, acho que não está passando, não. Deixa eu ver aqui. Você passa para mim, por favor. Antes de tudo, vamos nos conhecer um pouquinho, né? Para começar aqui. Deixa eu passar. Quem aqui que é de Passos? Bastante gente, né? E de outras cidades? São João Batista do Glória, Itaú, Pratápolis, Alpinópolis, Alpinópolis tem também. Paraíso, tem atrás. São José da Barra, São José da Barra, tem alguém? Furnas. Tem também. Legal. Alpinópolis eu coloquei 2 vezes, não sei porquê. Lembrei da cidade de vocês. Porque deve ter mais gente. Alguém de alguma outra cidade? Fortaleza, desculpa, esqueci. Alguém mais de algum outro lugar? Não ouvi. Nova Resende, legal. Pode fazer. Alguém aqui é mãe ou pai de alguma criança portadora de autista? Legal. Alguém tem algum outro familiar que não seja filho? Legal. Pode passar. Quem aqui que é psicólogo? Legal. Terapeuta ocupacional? Legal. Fonoaudiólogo? Psicopedagoga ou pedagoga? Bastante gente. Enfermeiro? Enfermeira? Legal. Algum médico? Legal. Assistente social? Dentistas? Os meus pais são dentistas hoje. Nutricionistas? Algum educador físico? Algum outro profissional de saúde que eu não tenha me lembrado? Oi? Neuropsicóloga. Incluída nas psicólogas, né? Algum professor? Oh, que beleza. Tem muito, hein? Olha, que coisa boa. Bom demais ter vocês aqui. Pode passar. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje. E vou me apresentar um pouquinho, rapidinho. Meu nome é Flávio, eu sou Flávio Henrique Barros de Simone, eu morei aqui em Passos boa parte da minha vida, né? Até os 18 anos de idade. Vi já vários rostinhos conhecidos aqui, muito legal. Eu sou médico formado pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, que é a FAMERP, e pela Universidade de Roma. Eu sou formado em psiquiatria geral pelo Instituto Bairral de Psiquiatria, que é hoje o maior complexo médico hospitalar de psiquiatria da América Latina. Sou formado em psiquiatria da infância e adolescência pela USP de Ribeirão Preto. Atualmente eu sou preceptor, colaborador do serviço de residência de psiquiatria da infância e adolescência lá da USP de Ribeirão e sou professor de psiquiatria na UENG aqui em Passos. E faço atendimentos aqui em Passos e Ribeirão Preto. Gente, vou começar com essa imagem aqui, né? Perguntando para vocês, o que seria da gente se todas as pessoas, se nós tivéssemos cérebros iguais? Né? O que seria do mundo? O que a gente poderia esperar? Um mundo chato, né? Um mundo sem arte, sem filme, sem música, sem ideias diferentes, sem novas tecnologias. E se todos nós pensássemos da mesma forma? O que será que a gente provavelmente não iria estar aqui num local
como esse, porque todos nós iríamos pensar da mesma forma, a gente não ia discutir ideias, a gente não ia discutir novas formas de tratamento, formas de intervenção para as crianças com transtorno do espectro autista, né? Onde é que estariam as novas ideias, as invenções, as novas tecnologias? Tem alguns estudos mostrando que no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, o MIT, que existe uma grande proporção de técnicos e de funcionários lá que têm transtorno do espectro autista. Muitas pessoas afirmam que se não houvessem autistas, nós não teríamos iPhones, computadores e outros diversos tipos de tecnologia que muitas pessoas que pensam diferente conseguem criar, conseguem fazer, né? Eu coloquei esse laço aqui, né, que é o símbolo do autismo, e essa fita, ela representa, né, aí ela é feita de peças de um quebra-cabeça e representa o mistério e a complexidade desse transtorno, né? E é um símbolo mundial da consciência em relação ao autismo. E aqui a gente ontem, né, era o Dia Mundial da Conscientização acerca do autismo. Estamos aqui nessa palestra para poder falar um pouquinho. Vou colocar esse vídeo aqui para vocês. Independente de religião, etc. e tal, eu queria que vocês vissem a reação do Papa quando uma criança com autismo se aproxima dele. Somos de Argentina, Papa. Su bendición ¿Cómo te especial. llamas? Él no habla, que por favor quiero hablar. Y autismo. Déjalo. Si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinato. Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar, es libre, indisciplinadamente libre. Pero es libre. Y me hizo pensar a mí, ¿yo soy también libre así delante de Dios? Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. Creo que nos predicó a todos este chico. Y pidamos la gracia de que pueda hablar. Gente, ele sintetizou aí, né, em algumas palavras, a liberdade, né? Eu acho que isso é uma palavra que é muito importante quando a gente fala sobre transtorno do espectro autista. Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho ao longo da apresentação o porquê disso. Bem, transtorno do espectro autista ou autismo, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Ele inicia nos primeiros anos de vida, ou seja, a gente, ao longo do acompanhamento das crianças com autismo, a gente observa sinais e sintomas precoces que já podem ser identificados, alguns deles nos primeiros meses de vida, né? A gente tem avançado cada vez mais nessa detecção, cada vez mais precoce desses sintomas e sinais do autismo. Envolve prejuízos aí na comunicação e na interação social, comportamentos, interesses e atividades restritas e repetitivas, né? Eu tentei sintetizar aí nesses três conjuntos, né, a interação social, muitas vezes prejudicada, o comportamento envolvendo algumas estereotipias, alguns comportamentos repetitivos, e a questão da comunicação afetada, sendo, em alguns casos, né, boa parte deles, em que existe um atraso na aquisição de fala, a criança demora a começar a falar, e muitas vezes, após esse atraso, existe uma dificuldade muito grande na pronúncia de palavras, na formação de frases, e afetado também na parte da comunicação não verbal,
né, utilização de gestos, reciprocidade socioemocional. Eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Na última versão do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é como se fosse a Bíblia da psiquiatria, tá? Que a gente se utiliza para poder fazer classificação dos transtornos mentais, para falar que se isso é uma depressão, se isso é autismo, se isso é ansiedade, diversas outras coisas, né? Houve uma mudança do termo simplesmente autismo para o transtorno do espectro autista, né? O que eu vou falar para vocês durante aqui essa apresentação como TEA. O que é o TEA? Por que houve essa mudança de nomenclatura? Por que a gente chama hoje de um transtorno do espectro? Porque a gente tenta englobar, assim, eu coloquei esse espectro da luz aqui, né, para mostrar que existem diversos tipos de crianças com autismo, né, diversos tipos de apresentação dessa doença, e não simplesmente Asperger, como falávamos há um tempo atrás, autista de baixo funcionamento, autista de alto funcionamento. Existe um espectro muito grande, eu acho isso muito interessante porque ele preserva a individualidade de cada criança que tem autismo, né, para que a gente possa identificar as peculiaridades, as necessidades e as principais características dela. Então, dentro disso, a gente tem milhões de possibilidades, milhões de apresentações. Mas, dentro de tudo isso, tem muita coisa que a gente consegue identificar alguns padrões, que eu vou falar um pouco para vocês. A gente consegue ver déficits na comunicação social e interação social, em vários contextos, ou seja, a criança ela não consegue se comunicar de uma forma adequada para a idade dela, né? E a interação social também, ela muitas vezes não apresenta interesse em pessoas, né? E muitas vezes não apresenta interesse em crianças da mesma idade. Ao ter contato com outras crianças, às vezes ela prefere ficar brincando com alguma coisa que ela está na mão, ou então admirando algum tipo de coisa que ele está vendo, alguma outra situação que demonstre interesse para ele, né? Aí começa a questão do cérebro livre, né? Que eu falei para vocês. A criança ter um enfoque diferente, um foco diferente. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Muitas vezes as crianças com autismo, elas apresentam um interesse muito grande em algum tipo de coisa. Por exemplo, dinossauros, elas sabem tudo de cabo a rabo sobre dinossauro, ou todos os tipos de carro, ou tudo sobre o sistema solar. Eu tive um paciente que chegou na minha mesa, sentou e desenhou todo o sistema solar, deu nome a todos os planetas. Eu achei fantástico aquilo, né? Uma criança de 5 anos desenhou tudo ali para mim, super bonitinho, falou o nome dos planetas, colocou na ordem certinha. Então, um interesse muito grande, né? E às vezes restrito em algumas coisas. Existe um prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas do funcionamento. Por exemplo, dificuldades escolares importantes que aparecem, né? Tanto no comportamento da criança em sala de aula, como nas formas como ela vai aprender ou ela vai se interagir com outras crianças, com os professores. Esses sintomas eles devem estar presentes precocemente durante o desenvolvimento, né? E elas não são melhor explicadas por uma simples deficiência intelectual ou por um atraso do desenvolvimento, né? Não adianta chegar uma pessoa com 30 anos falando, ele tem padrões repetitivos, ele tem dificuldade de comunicação, mas surgiu agora, né? Não, tem que surgir na infância, sempre. A prevalência estimada do transtorno do espectro autista é de mais ou menos 1 para cada 160 pessoas no mundo. E a gente tem 4 homens para cada mulher afetada. A gente consegue ver uma vulnerabilidade do homem, né, das crianças, dos meninos, no TEA. Eles apresentam cerca de 4 vezes a quantidade se comparados com as mulheres, né? O cérebro do homem é mais vulnerável a transtornos mentais na infância, em geral. Já foi considerado uma condição rara, mas a gente tem visto uma percepção alterada disso atualmente, ou seja, um aumento da prevalência. Cada vez mais a gente tem ouvido falar mais sobre isso, a gente tem visto e tem diagnosticado algumas hipóteses sobre isso, mas nada que seja conclusivo ou seja muito convincente acerca
desse tipo de coisa. Alguns levantamentos nos Estados Unidos mostram que 1 a cada 68 crianças tem o transtorno do espectro autista. Muitos estudos na Ásia, na Europa e na América do Norte mostram uma prevalência aí de aproximadamente 1% da população com transtorno do espectro autista. Algumas pesquisas na Coreia do Sul mostram uma prevalência de 2,6%, né? Isso aí é de 2011, né? É uma coisa recente. E um estudo na Inglaterra que mostrou uma prevalência em adultos de 1%. Isso aí, ó, só uma tabela que eu coloquei para mostrar um aumento da prevalência nos últimos anos, né? De 2000 até 2010, o aumento da prevalência de 1 para cada 150 crianças, chegando hoje para 1 a cada 68, em 2010, né? Ou seja, a gente teve um aumento aí de 6,7 crianças a cada 1.000 para 14,7. Mais do que dobrou, né, o diagnóstico de autismo e a prevalência encontrada aí em cerca de 10 anos. Né? Isso chama bastante atenção. Detecção precoce. Por que identificar o mais cedo possível é importante? Porque a gente consegue trabalhar muito bem, né, as dificuldades que a criança apresenta. Quanto mais precoce é o início da intervenção com tratamento multidisciplinar, com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, com o psiquiatra infantil ou neuropediatra, né, e diversos outros profissionais, nutricionista, todos os que eu citei no início, né, melhores são as chances de superar algumas barreiras que a criança com transtorno do espectro autista apresenta, né? Então, isso é extremamente importante. A gente consegue ver que, aos 6 meses, os problemas na interação social começam a aparecer. Tem alguns relatos mostrando que crianças que não olham nos olhos da mãe enquanto estão amamentando têm uma chance pouco aumentada, bastante aumentada, de ter o transtorno do espectro autista. Então, cada vez mais a gente tem conseguido identificar sinais mais precoces, de algo indicando aí que tem algum sintoma do TEA, né? Aos 2 anos, a gente consegue ver que crianças do espectro apresentam problemas claros na comunicação social, brincadeiras, linguagem e cognição, além de dificuldades motoras e sensoriais também. E para a maioria das crianças, a idade de 24 meses coincide com o pico de aparecimento de novos sintomas, o que facilita o diagnóstico aí por volta dos 2 anos de idade, né? Embora ele possa ser feito anteriormente. Coloquei aí para vocês o que no 2º ano de vida a gente já consegue ver que é indicativo de transtorno do espectro autista. Dentre esses sinais aí, a gente consegue ver a falta de mostrar as coisas para os pais. Por exemplo, quando a criança gosta de alguma coisa, ela vem e mostra para os pais: olha que legal isso aqui, essa brincadeira, ou então essa revistinha, esse brinquedo novo, né? Mostra para as pessoas que chegam em casa. E a criança que tem autismo, ela não mostra em geral, né? A falta de coordenação da comunicação não verbal, ou seja, a utilização de gestos, ela não é muito feita pela criança. A criança não aponta para as coisas que ela quer. Falta de mostrar interesse ou alegria diante das situações. Muitas vezes isso pode acontecer. Movimentos repetitivos com objetos, ficar girando rodinhas de carrinhos, né? Ou então rodopiando em volta do próprio corpo. Falta de resposta ao nome, quando chamado pelo nome, muitas vezes a criança não responde. Falta de expressões de alegria, né? De muita alegria, de espanto, muitas expressões faciais que as crianças com 2 anos de idade a gente já espera que elas tenham, as crianças com autismo muitas vezes não apresentam. Uma prosódia não usual, que seria uma voz diferente, né? Uma voz às vezes robotizada, que as crianças apresentam, né? Sem muita entonação, muita variação daquilo que está sendo falado. Movimentos repetitivos ou postura do corpo repetitivo, uma postura extremamente incômoda, às vezes a criança mantém por muitos momentos, né? E os movimentos repetitivos, como o flapping, que seria aquele bater de asa, que muitas crianças têm com autismo, e também o balanço de tronco, de ficar balançando o corpo para frente várias vezes, isso já pode aparecer, né?
Falta de brincar com muitos brinquedos, aquela brincadeira imaginativa que a criança tem, que a menina, vou fingir que eu sou dona desse, que eu vou fingir que eu sou médica, ou então o menino que finge que está pilotando um carrinho, alguma coisa assim, né? Essas crianças não têm essa brincadeira imaginativa. E a falta de vocalizações com consoantes. Muitas vezes as crianças com autismo têm dificuldade de falar as consoantes, né? E às vezes falam só vogais. Por exemplo, uma criança que eu atendi que ficava falando só i. Isso era uma coisa que chamou bastante atenção a primeira vez que eu vi ele, né? Pode passar. Estão disponíveis aí vários questionários que auxiliam no rastreamento, né, do transtorno do espectro autista e que nos ajudam a encontrar mais especificamente todas as possíveis alterações que a gente pode ver, né? Então, isso facilita muito o treinamento de outros profissionais para poderem serem capacitados na detecção precoce do autismo. Falar um pouco sobre etiologia e fatores de risco. Muitas pessoas me perguntam, qual que é a causa do autismo? Gente, não tem, né? E eu acho que a gente vai demorar muito tempo para a gente descobrir, se a gente descobrir algo específico aí que seja a causa do autismo. Mas a gente sabe que tem uma contribuição hereditária, ou seja, genética, e vários genes envolvidos, né? Tem várias regiões de cromossomos nossos no corpo que estão envolvidos aí com o autismo, né? E a expressão do autismo em si dependeria de múltiplos genes, vários genes. A gente sabe que gêmeos univitelinos, ou seja, os gêmeos idênticos, eles têm uma concordância de 36% a 94%. Né? Então, se uma criança tem autismo, a outra provavelmente vai ter. É muito grande a concordância, tá? De 36% a 94%. E nos que não são idênticos, né, os dizigóticos, essa concordância vai de 0% até 27%. Existe uma chance aumentada também. E é uma hereditariedade de 90%, ou seja, se um dos pais tem o transtorno do espectro autista, existe uma chance muito aumentada dos filhos apresentarem. E o autismo ele é 50 a 200 vezes mais prevalente em irmãos de autistas do que na população em geral. Alguns achados de exame de imagem cerebral mostram que o cérebro do autista pode ser um pouco diferente do cérebro das pessoas que não têm o TEA, né? A gente vê um volume cerebral aumentado, o cérebro aumentado, alguns ventrículos, que são os espaços que tem no meio do cérebro, né? Eles estão um pouco aumentados também. Algumas mudanças na síntese de serotonina e eletrofisiologia cerebral. A gente vê uma diferença no desenvolvimento do cérebro da criança com autismo. Ele é diferente do desenvolvimento das crianças que não têm, né? Nos 2 primeiros anos, a gente vê um crescimento muito grande do cérebro e depois existe uma diferenciação numa região que é extremamente importante para esse estabelecimento da empatia, né? Ou seja, do reconhecer o outro, do ver o outro, entender o outro, né? Algumas dessas regiões do cérebro do autista têm um desenvolvimento um pouco diferente das pessoas que não apresentam transtorno. Pode passar. A gente vê alguns fatores ambientais que são um fator de risco para desenvolvimento de TEA, né? Lembrando aí que, não sei se vai surgir esse tipo de pergunta, mas já respondendo àquela história da vacina lá, isso é totalmente mentira. Foi um estudo muito mal feito, assim, de uma forma muito mal feita na Inglaterra, que foi feito associando o mercúrio da vacina, que era utilizado na aplicação da vacina, com o desenvolvimento do autismo. Não, isso aí caiu por terra. Isso aí não é verdade. Vacinem os seus filhos. Nunca deixem de vacinar seus filhos. Existem umas associações aí entre deficiência de vitamina D e um risco aumentado de autismo, mas também a gente não encontrou muita evidência para isso. Alguns estudos têm mostrado que a suplementação de ácido fólico no pré-natal, ou seja, as mães que tomam ácido fólico durante o pré-natal, né, que tem um risco menor de ter um filho com autismo.
Então, isso é uma questão interessante também. E tem uma questão do uso de valproato, que é um medicamento para tratar epilepsia e outros transtornos, que ele está associado com um risco maior de autismo. A gente tem aí os fatores de risco, um irmão com TEA, história familiar de transtornos mentais. Quando a mãe tem mais de 40 anos na gestação, existe um risco maior também. O pai com 40 anos também um risco maior. Peso ao nascimento menor do que 2,5 kg é um fator de risco. A prematuridade, crianças que nascem com menos de 35 semanas também. Internação na UTI ao nascer. Presença de alterações congênitas ao nascimento. Sexo masculino, né, que tem um fator de risco. Ameaça de abortamento em menos de 20 semanas. E residir em uma capital ou residir no subúrbio de uma capital. Existe uma associação grande do transtorno espectro autista com algumas outras comorbidades. Por exemplo, deficiência intelectual. Um funcionamento cognitivo, né, para aprendizado, inteligência, inferior àquele esperado para crianças daquela idade, daquele nível de desenvolvimento, que atinge aí de 8% a 27% dessas crianças. Então, é bastante comum de encontrar uma deficiência intelectual em crianças com transtorno do espectro autista. Síndrome do X frágil, esclerose tuberosa, paralisia cerebral, síndrome de Down também tem uma chance maior de ter um TEA associado, distrofia muscular e neurofibromatose. Bem, falando sobre os aspectos clínicos, que é a parte mais importante para a gente aqui, né? A gente consegue ver prejuízos significativos na interação social e comunicação social. As crianças, elas têm uma dificuldade no estabelecimento de comunicação com outras pessoas, ou muitas vezes não se interessam especificamente pela comunicação nos primeiros anos de vida, né? Sendo que preferem se envolver em outras atividades que trazem algum tipo de prazer, algum tipo de que despertam o interesse delas, né? E muitas vezes acabam não conseguindo se relacionar com os pares, com outras crianças, né? Quando está na rua com os pais, por exemplo, às vezes uma criança que não tem TEA iria apontar para uma outra criança e falar, olha lá uma criança, olha lá uma menina, um menino, né? E a criança com TEA muitas vezes não tem esse tipo de demonstração de interesse. E uma falta de busca espontânea por compartilhar interesses, que é aquilo que eu falei para vocês, de não querer mostrar para os outros aquelas coisas que ela que ela ganhou, que ela se interessou. Pode passar. Prejuízos aí qualitativos na interação, envolvendo também crianças com deficiência nas áreas da reciprocidade socioemocional. O que seria isso? Quando um adulto ri para ela, ou uma outra criança ri, ela não ri de volta, né? Que é uma coisa que a gente costuma fazer bastante em geral. Ou então, quando a gente dá a mão para a criança, ela não aperta a nossa mão também, né? Ou quando a gente olha nos olhos, essa criança não olha também. Isso é um outro sinal característico do TEA. A questão da teoria da mente. O que é teoria da mente? Teoria da mente é uma coisa fantástica que o ser humano tem, de compreender o que está passando mais ou menos com aquela pessoa, ao observar a face da pessoa, né? Ao ver as expressões faciais, ao ver o que a pessoa fala. Por exemplo, se uma pessoa está chorando, eu sei que aquela pessoa está triste, eu vou lá e pergunto, o que está acontecendo com você, né? A criança com transtorno do espectro autista muitas vezes vê isso e não consegue identificar o que é que está acontecendo. E aí não chega para demonstrar essa reciprocidade emocional, né? Para falar assim, não, mãe, fica tranquila, não precisa chorar, vai passar, né? O que outras crianças às vezes fazem. E isso aí, essa teoria da mente que o autista não consegue desenvolver propriamente nos primeiros anos, mas ele pode ser ensinado a desenvolver, né? Ele pode ser levado e mostrado para ele como esse tipo de coisa é feito, né? Muitas vezes isso afeta as relações com outras crianças, as relações com os pais, as relações com os professores e a relação com o mundo em si, né? Um estímulo hiperseletivo. Seria focar em alguma coisa especificamente. Por exemplo, olha essa criança como ela está olhando a rodinha do caminhão. Para ele, o caminhão como um todo não é tão importante, mas a rodinha é fantástico, é incrível. Ele fica rodando a rodinha várias vezes. Muitas vezes aqueles spinners de rodar assim, sabe? Eles se interessam super pelo movimento do spinner em si.
eles têm, por exemplo, ao montar um quebra-cabeça, a gente iria, as crianças que não têm TEA iriam pegar peça por peça e tentar encaixar aquilo ali. Não, a criança ela vê a forma da peça e não a figura em si, muitas vezes, para poder montar, né? Isso traz uma forma de ver as coisas muito diferente, né? Que isso nem sempre é uma coisa ruim, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. Muitas vezes apresentam incômodos com barulhos, texturas de alimentos e mudanças de ambientes, mudanças de rotina, né? Houve um barulho que para uma criança que não tem TEA seria uma coisa que não iria causar muito incômodo, essa criança fica muito incomodada, né? Algumas texturas de alimento pode incomodar, isso influencia na seletividade alimentar, por isso que algumas crianças, por exemplo, não comem alguns tipos de alimento específico, porque incomodam-se com a textura daquele alimento ao comer, né? E mudança de ambiente também. O simples fato dos pais modificarem o quarto, ou mudar a cor da parede, alguma coisa assim, pode gerar um desconforto nessa criança. Ou então o fato de começar na escola, né, de ser introduzido no ambiente escolar, que já é uma coisa incômoda para as crianças em geral, né, uma coisa diferente. Essas crianças com TEA têm uma dificuldade maior ainda, muitas vezes, nem sempre. Sintomas de prejuízos na comunicação, que seria o atraso na comunicação, né? Essas crianças demoram para poder desenvolver a linguagem, muitas vezes, né? O caso específico do Asperger não tem um atraso de desenvolvimento da comunicação. Um prejuízo na capacidade de iniciar ou manter conversas, uma linguagem estereotipada, que seria falar ecolalias, que seria, às vezes, ouvir na televisão uma frase de algum personagem e ficar falando aquela frase várias vezes ao dia, da mesma forma como ouviu, e às vezes imitando a voz do personagem, às vezes. Ou então uma palilalia, que seria repetir a própria palavra que acabou de falar várias vezes, né? A ausência de brincadeiras variadas, com imitação espontânea ou faz de conta, não imitam os pais, né? Elas não costumam imitar as coisas que os pais fazem, que é muito comum das crianças fazerem, né? Uso de termos incomuns e rebuscados e uso de uma prosódia diferente do habitual, que é aquela linguagem que eu falei para vocês, meio robotizada, de não ter tanta variação no jeito de falar. E uso de neologismos, palavras que ninguém sabe o significado e assim eles criam palavras e falam às vezes essas palavras. Padrões repetitivos e restritos, né, com adesão a rotinas, se incomodam com mudanças do dia a dia, maneirismos motores, que eu falei para vocês dos movimentos estereotipados, preocupação muito grande com parte de objetos e um brincar estereotipado. Coloquei aqui uma figura, né? Eles gostam muitas vezes de enfileirar ou empilhar objetos. Isso pode ser uma coisa que pode despertar a atenção dos pais, né, ao longo do desenvolvimento da criança. Muito comum de acontecer estralos de dedo muito frequentes, né? Toda criança estrala o dedo, ou tenta, né? Mas o que tem autismo, muitas vezes, isso é uma coisa muito frequente. Balançar as mãos, como eu falei para vocês, andar na ponta dos pés, muito comum em crianças que têm autismo. Cheirar e lamber objetos que não são alimentícios. Girar em volta do próprio corpo frequentemente, ficar olhando o vazio. E uma preocupação persistente com partes de objetos, né? E, por exemplo, girar rodas e piscar frequentemente os olhos de bonecas também é muito encontrado às vezes nas crianças. Mostrando aí alguns dos sinais, né? Brinca ou usa brinquedos de forma incomum, choro ou risadas inapropriadas, apego a objetos diferentes que não são brinquedos necessariamente, uma fala ruim ou ausência de fala, uma falta de consciência do perigo, uma dificuldade em lidar com alterações de rotina, uma sensibilidade a sons, né? Uma dificuldade de se relacionar com pares da mesma idade. E uma hiperatividade, muitas vezes, uma passividade. Gente, essa é a Temple Grandin. Eu não sei se vocês assistiram esse filme, mas quem gosta de estudar sobre o transtorno do espectro autista, os pais, né, professores, é um filme muito legal de se assistir. A Temple Grandin, ela é uma americana, né, que tem transtorno do espectro autista, e ela revolucionou o mundo da agronomia, da agropecuária. Ela foi incluída na revista Time como uma das 100 personalidades mais importantes do mundo, no mundo das tecnologias.
né? O que ela fez? Ela desenvolveu uma forma completamente diferente de lidar com o gado e com outros rebanhos, né? Enquanto os fazendeiros norte-americanos usavam os locais, eu não sei o nome exatamente, mas os locais em que os estábulos e as cercas, eles colocavam às vezes cercas quadradas, e ela observou o movimento, como era o movimento das vacas e dos bois, e ela viu que era um movimento circular. E aí ela desenvolveu todos os estábulos redondos e essas cercas redondas. Isso deixava o gado muito mais calmo, muito mais tranquilo, né? A produtividade aumentou depois dela. E ela é uma das principais pesquisadoras da área de agronomia e de agropecuária no mundo atualmente, né? E ela é professora da Universidade de Harvard. Pode passar. Esse é um vídeo que vai mostrar para vocês, mais ou menos, rapidinho, como é a sensibilidade a sons e outros estímulos do meio ambiente que o autista pode ter. Temple, let's get you out of here. Don't be silly. Close the sides. Close the sides. Harder. More. Ela desenvolveu uma máquina, mais ou menos, né? Isso é muito interessante também. Tipo, ela utilizou uns recortes de madeira para fazer uma máquina que prendia ela dos lados e atrás nos momentos em que ela ficava extremamente ansiosa, agitada, né? E depois isso serviu para alguns pais de autistas que, em momentos de agitação psicomotora da criança ficar muito nervosa com alguma situação específica, muitos pais abraçam a criança por trás, colocando as mãos na frente, né? E a criança muitas vezes se acalma, né? Isso é uma forma muito interessante de, às vezes, reduzir essas agitações psicomotoras, essas coisas. E a Temple, né? Ela ao criar essa máquina, isso aí mais ou menos que ela fez, né? Ela mostrou isso pra gente, né? Volta só rapidinho. E aí pode... Isso aí é ela falando também. My name is Temple Grandin. I'm not like other people. I think in pictures, and I connect them. Dessert spoons and teaspoons go to different sections. I did that. You know your uncle can't tell them apart. And sometimes I can't either. They're different. Yes, they are. I think it's time for bed, young lady. We get up with the rooster around here. Danny's looking at you. You can see all around without moving his head. Olha como ela olha diferente as coisas ao redor dela, né? Saiu sem legenda aí, mas é só para vocês verem como ela vê as coisas diferentes. And he's looking at those cowboys. Hey, now I got his attention. Now he's looking at me. Mostrando como ela consegue obter a atenção do cavalo, né? Pode passar. Temple. Bem, diagnóstico, né? Para a gente fazer o diagnóstico de
transtorno do espectro autista, a gente precisa de ter um profissional que tenha sido treinado para fazer esse tipo de coisa, né? A gente precisa de pelo menos um profissional de uma equipe multidisciplinar que tenha muita experiência na detecção de sinais e sintomas do autismo para poder dar aquele diagnóstico e para poder fazer o encaminhamento necessário da criança, né? Nos Estados Unidos tem uns treinamentos feitos específicos para isso, para profissionais da saúde fazerem esse diagnóstico de uma forma a evitar erros, né? Mas existe a prática clínica, né? A avaliação de tanto de um neuropediatra, de um psiquiatra infantil, do neuropsicólogo, de terapeutas ocupacionais e outros profissionais da área que conseguem fazer esse diagnóstico e ajudar ao encaminhamento da criança para as outras terapias necessárias e os tratamentos possíveis. E a função do psiquiatra infantil, né? Só falando um pouquinho para vocês, que às vezes fica um pouco abstrato, o que é o psiquiatra infantil, o que o psiquiatra infantil faz, né? Que a gente às vezes só associa com a figura do psiquiatra de adulto. O psiquiatra infantil trata de depressão na infância, de problemas de aprendizagem na infância, transtornos de aprendizagem, trata de transtorno do espectro autista, trata de transtornos de ansiedade, toque e todas essas outras questões aí, né, tanto na infância quanto na adolescência. E a função do psiquiatra infantil, muitas vezes, é integrar os tratamentos da criança, né? Ou seja, observar como é o funcionamento da criança na escola, observar a necessidade da criança de ir para uma fonoaudióloga para o desenvolvimento da linguagem, observar a necessidade da terapeuta ocupacional para desenvolvimento da autonomia da criança, reduzir movimentos estereotipados ou desenvolver coordenação motora. Né? Encaminhar para uma nutricionista para poder reduzir a seletividade alimentar e estar sempre presente ali para orientar a família acerca desse diagnóstico que é extremamente angustiante para muitos pais no começo, né? Então, fornecer esse apoio, estar presente ali para poder tirar todas essas dúvidas da família e acompanhar o desenvolvimento da criança, tentar garantir que essa criança esteja assistida nas diversas necessidades dela, né? Além do diagnóstico, a gente precisa ver se essa criança tem algum tipo de comorbidade, né? Avaliar a capacidade intelectual dela por meio de uma testagem neuropsicológica, o estilo de aprendizagem, habilidades acadêmicas dessa criança, habilidade de fala, linguagem, comunicação, motoras, habilidades adaptativas, socialização, saúde mental e emocional dessa criança, incluindo autoestima, saúde física e nutrição, sensibilidades sensoriais, comportamentos suscetíveis a afetar a participação em experiências de vida, esportes e manejos futuros. Isso é uma série do Netflix, tá? Eu vou mostrar para vocês um trechinho bem pequeno para quem se interessar também. É muito legal essa série que mostra aí uma criança, um adolescente com autismo, né? Asperger no caso, e algumas questões da vida diária dele. Claro que você não entende. No colégio você ficava zombando das gordas. Eu tinha uma amiga gordinha. Além disso, a Bailey Bennett é uma garota adorável e não merecia levar um soco. A Bailey é uma puta, sabia? Casey Gardner. Às vezes uma palavra ou uma frase fica presa na minha cabeça num loop e eu fico repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Puta, puta. Puta, 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 puta. Puta, puta, puta. Não, eles falaram com você. Puta, 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 puta. Puta. Ela deu um soco na cara de uma menina. Que importância tem isso pra você, mano? Puta. Puta, puta. Desculpe o palavrão, mas é só para ilustrar. Pode ir. Sam, como foi a sua sessão com a Júlia hoje? Ela acha que eu devo sair mais e encontrar uma pessoa pra fazer sexo. Ela não disse a parte do sexo, eu que acrescentei. Eu sou esquisito, é o que todo mundo diz. Às vezes eu não sei o que as pessoas querem dizer. Viu, Sam? Pessoas no espectro autista namoram. Mas elas nem notam minha presença. Eu não sou bom em captar sinais. Cara, ela tá rindo pra você. Você precisa diminuir em 70%. Casey, por que na minha lista de tarefas está escrito deixa de ser pentelha? Eu não sei, mas se tá aí você tem que fazer, né? Não achei a minha calça do uniforme.
O Sam vai começar a namorar. Eu e você não éramos muito mais velhos que ele quando nos conhecemos e foi legal, nos divertimos. Quer saber como roubar uma mina? Que eu vou te levar à cidade das vadias. Esse lugar não existe. Não! Não vai ser possível. Harry, tem umas estratégias que eu posso ensinar pra ele. Eu não sou mais uma criancinha. Posso fazer coisas. Há estratégias pra quando ele for magoado? Às vezes eu queria ser normal. Aí, cara, ninguém é normal. O seu filho tem o mesmo desejo de ser amado que todos nós temos. Paige. Então por que ele não pode tentar? O quanto a minha família é preciosa e frágil, você entende isso? Sabe, tudo é SEM isso e autismo aquilo. Talvez seja a hora de parar e ter sua vida. Quem disse que a prática leva à perfeição era um idiota. Os humanos não podem ser perfeitos porque nós não somos máquinas. Assim, é só para ilustrar, né, que a criança e o adolescente com autismo, eles apresentam muitas vezes muitas dificuldades na sociedade, né, de se integrar à sociedade, mas que existem meios, existem formas disso, né? Algumas coisas que ficam ilustradas aí é às vezes a forma dele interpretar todas as coisas ao pé da letra, né? O cara falou para ele assim: "Eu vou te apresentar a cidade das vadias". Ele falou assim: isso não existe essa cidade, né? Ele não entender metáforas. Muitas vezes essa é uma dificuldade que a criança com autismo tem, né? Um outro momento interessante que a psicóloga dele fala assim: eu posso ensinar ele a lidar com essas dificuldades do dia a dia, com essas dificuldades de interpretação, de compreensão de algumas coisas, né? Então essa é a nossa função, integrar a criança com um transtorno do espectro autista na sociedade, baseado nas individualidades e peculiaridades dele. Isso é possível, né? Eu acho que todo mundo aqui veio, de certa forma, buscar esse tipo de conhecimento, né? Então, isso é possível. Para fazer o diagnóstico, a gente precisa excluir também algumas outras possibilidades, né? Existem condições médicas e genéticas, neurológicas, sensoriais, que podem se apresentar de forma semelhante do autismo, né? A gente precisa descartar muitas vezes a perda auditiva, fazendo uma audiometria ou um BERA, né? Pode passar. A gente tem que avaliar a capacidade intelectual da criança e ver se é apenas um quadro de deficiência intelectual ou se é um quadro de autismo, né? Lembrando que o autismo pode estar associado com uma deficiência intelectual também, em muitos casos. Esquizofrenia, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial também. Outros transtornos psiquiátricos, como TDAH e TOC, podem apresentar algumas características do autismo. Pode passar esse, que senão vai ficar bastante... Bem, o prognóstico, né, gente? Falando um pouquinho sobre o que a gente espera para essas crianças. Importante lembrar que, para um melhor prognóstico, essas crianças precisam de uma monitoramento contínuo, né? E uma adaptação individualizada. Não adianta falar assim: autista precisa de ir de fazer esse tipo de atividade específica. Não, tem que ser uma coisa para ele, né? O irmão dele tem autismo e faz também. Não serve, é para ele. É uma criança, é um indivíduo em si. A gente precisa de ver as peculiaridades dele e as necessidades específicas, né? A gente precisa avaliar a linguagem, a questão da presença de linguagem oral antes dos 6 anos de idade. É muito importante para a gente determinar a chance daquela criança falar. Crianças que não falam até os 6 anos de idade têm uma chance muito reduzida de desenvolvimento de linguagem oral, né? Então, essa é extremamente importante essas crianças começarem o acompanhamento com a fonoaudióloga o quanto antes possível, para que ela possa tentar introduzir o desenvolvimento da linguagem da criança. É importante lembrar isso. E não só isso, mas também a precocidade dos tratamentos altera muito o prognóstico. O resultado final depende de um trabalho aí dos profissionais e dos pais e dos professores para identificar precocemente isso e colocar a criança nos tratamentos, nas terapias. Apesar da realização acadêmica adequada, muitas vezes as crianças vão bem na escola, né? Conseguem ter um bom desempenho. Muitas vezes elas têm dificuldades aí no desenvolvimento da vida pessoal, profissional, né? E na saúde mental. Então, é uma população que precisa estar sempre sendo assistida, né? Pelos profissionais da área de saúde mental.
A maioria dos indivíduos com TEA vão apresentar ainda alguma dificuldade de interação social ao longo da vida. Às vezes, as terapias são tão bem feitas, às vezes é um déficit muito sutil que essa criança ou esse adolescente apresenta, que na vida adulta ou na adolescência, muitas vezes a gente nem consegue identificar que aquela pessoa tem transtorno do espectro autista. Só num convívio mais frequente, né, um convívio mais a fundo, assim, que profissionais que estudam isso, que estão por dentro, conseguem identificar. Então, por isso, a intervenção precoce é extremamente importante. Muitas vezes a gente consegue diminuir esses déficits para um tamanho bem pequeno, assim, que permite uma qualidade de vida muito boa. Pode passar. O tratamento, né, gente? Falar sobre tratamento. Muito importante lembrar que o tratamento depende dos fatores idade, gravidade dos sintomas, presença de comorbidades que precisam ser tratadas, né? A situação familiar e social das pessoas. É muito importante a gente levar isso em consideração por questões de custos e outras questões. A disponibilidade de recursos na comunidade, né? O quanto a comunidade oferece de recursos para os autistas, e é muito importante que exista uma associação para que a gente lute juntos, para que existam mais e mais recursos, né, para as crianças com autismo. E é muito importante, gente, isso aqui que eu vou falar para vocês é extremamente importante. Tratamentos com evidência científica, ou seja, coisas que foram replicadas no mundo e que dão certo, que funcionam para crianças que têm autismo. Muito cuidado com novas terapias, né? Nossa, um tratamento totalmente novo e incrível para o autismo. Cuidado com essas coisas, porque a gente precisa levar muito em consideração que os pais de crianças com autismo, eles têm um investimento muito grande nessas crianças, tanto financeiro quanto emocional. Então, a gente tem que valorizar muito aquilo que eles estão investindo nas crianças, né? E fornecer coisas que realmente funcionem. Então, muito cuidado com novas terapias, novos medicamentos, novas dietas, novas probabilidades, porque tem muita gente querendo tirar o dinheiro de vocês também, né? Pode passar. Os programas que têm demonstrado mais evidência, né, pelo menos a curto prazo, são aqueles que envolvem intervenções comportamentais, ou seja, avaliação de comportamento da criança, tentar avaliar como aquilo ali funciona, como é o funcionamento da criança, quais as dificuldades, quais os comportamentos que geram algum tipo de problema, né? E é muito importante também que as terapias busquem uma melhor interação entre pais e filhos, porque a interação entre o pai e o filho é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento da criança, não só a criança com TEA, mas todas as crianças, né? E uma ênfase no desenvolvimento de habilidades sociais e da comunicação. Gente, está acabando, tá? Volta só um. E alguns elementos essenciais para melhorar o resultado, né, gente? A gente precisa que a escola tenha um tratamento individualizado para essas crianças, que busquem um desenvolvimento social, da comunicação, acadêmico e comportamental. Muitas vezes é extremamente difícil, né, numa sala lotada, numa escola com muitas crianças, com diferentes necessidades, né? Mas é muito importante que a gente tenha um enfoque para essas crianças e entenda elas, né? E dentro das possibilidades, oferecer um tratamento diferenciado para essa criança, buscando oferecer terapias necessárias e uma atenção específica para essa criança. Bem, em resumo, a questão da medicação. Não existe medicação para tratar autismo. Tá? Isso se alguém falar isso, é mentira. Não existe uma medicação que você vai dar para a criança e ela vai, né, deixar de ser autista, perder todas as características que ela apresenta. Isso não existe. Mas existem medicamentos como a risperidona e o aripiprazol, que são medicamentos indicados em algumas especificidades para essas crianças, né? Para poder diminuir alguns comportamentos que geram algum tipo de risco para a criança. E para reduzir estereotipia também, às vezes funciona, mas assim, não é um medicamento para tratar autismo. O tratamento são as terapias.
Propõe-se o desenvolvimento de recursos na comunidade, né, que atendam as crianças e apoiem as famílias, por isso a importância da associação, no caso. É preciso perguntar sempre às famílias e aos indivíduos como que eles querem ser apoiados, quais que são as suas prioridades, seus sonhos, projetos de vida, né, o que eles gostariam para os filhos deles. Né, e também entender o que a família está buscando no tratamento. E falar, olha, milagres não existem, né? Vamos quebrar esse mito desde o início. Você vai enfrentar dificuldades, vão ser muito grandes, mas a gente vai ajudar o seu filho em diversos aspectos. O ABA, que é a análise aplicada do comportamento, né? É um método padrão ouro no mundo hoje, que é o mais estudado. É um tipo de abordagem feito por pessoas que são especializadas em ABA, né, que busca compreender o comportamento da criança e estimular ela a ter comportamentos mais saudáveis. Né? E isso, se a gente pudesse indicar para toda criança o ABA, seria o ideal. Mas, infelizmente, por falta de recursos, falta de profissionais formados nessa área, a gente não consegue. Pode passar. O tratamento envolve PECs. PECs seriam formas de comunicação não verbal, né, para crianças que não desenvolveram linguagem oral. A forma de comunicação nossa não é apenas a língua oral. A gente pode se utilizar de gestos, de figuras, diversas outras coisas para permitir que a criança tenha contato com o mundo. Passar. O TEACH é um método americano também que tem desenvolvido grandes resultados, que envolve aí, mais uma coisa voltada para a escola, aplicar nas crianças, né? Que envolve aí uma junção do tratamento e da educação dessas crianças com problemas na comunicação. E envolve também o atendimento clínico dessas crianças com práticas psicoeducativas. Pode passar. Bem, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço muito a presença de todos, né? Deixei aqui esse site que é muito legal para vocês verem, autismoerealidade.org.br, que traz diversas questões acerca do diagnóstico do transtorno do espectro autista e também questões relacionadas a técnicas que vocês podem utilizar, por exemplo, para a criança cortar o cabelo, como levar a criança para cortar o cabelo, como ensinar o autista a fazer o uso do banheiro, como ensinar o autista a aceitar mais alimentos novos, né? Isso é muito legal. Isso aqui é o site, é o meu site, tem um pouco do meu trabalho, se vocês quiserem dar uma olhada também. psiquiatriapassos.com. E muito obrigado pela atenção de vocês. Foi muito bom estar aqui hoje. Obrigado pela presença. Obrigado, doutor. Vou pegar uma lembrancinha para você. Já tá aí, foi embora. Pessoal, vamos encerrar então. Eu só queria apresentar para vocês, queria que todos os pessoal da APAP chegar aqui para vocês conhecerem quem que é a associação. São compostas só de pais, todos da associação são compostos de pais de autista. Então, todos nós aqui somos pais. É essa associação que está lutando por vocês. Então, só para vocês conhecerem quem é a associação.